Vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Como vai? Tudo bem? Tudo certo, cenário bastante agitado. Para variar, a gente só fala nesse contexto também, né, Cláudio? Porque quase todo dia temos uma surpresa. Ontem tivemos mais uma, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que concede a graça, uma espécie de indulto ao deputado Daniel Silveira, e isso um dia depois do Supremo Tribunal Federal ter condenado o parlamentar à prisão de por 8 anos e 9 meses em regime fechado. É uma questão, a gente até ouviu aqui mais cedo, Cláudio, a análise do advogado Augusto Botelho, também do desembargador Marcelo Semer a respeito, mas é algo que extrapola o campo jurídico e talvez extrapole até mesmo o campo da disputa política propriamente dita. Como que você viu essa decisão do presidente Jair Bolsonaro? Olha, Glauco, essa decisão é muito claramente uma tentativa de fragilizar ainda mais a autoridade do Supremo Tribunal Federal, né? E não só do Supremo, eu diria, mas também de todo o sistema de justiça, todo o judiciário. Porque, afinal de contas, ao atingir dessa maneira uma decisão do Supremo, questionando inclusive o fundamento da decisão, porque o que ele diz na fundamentação do decreto é que ele agiu em nome da defesa da liberdade de expressão. Então, ele está afirmando que, na realidade, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi não respeitar a liberdade de expressão na sua decisão. Veja, ele não está tomando essa decisão de forma humanitária, porque, digamos, nós teríamos aí um réu ou um condenado que fosse uma pessoa sofrendo de uma doença grave, em estado terminal, ou que já havia pagado por uma longa pena. Não é nada disso. Ele está, na realidade, questionando a própria razão da decisão do Supremo. E até onde a gente sabe, o executivo não é quem interpreta essa fundamentação jurídica das decisões. Quem toma esse tipo de decisão em última instância é o Poder Judiciário por meio do Supremo Tribunal Federal. Então, o que o Bolsonaro faz num primeiro aspecto do problema é desafiar essa autoridade do Supremo, é questioná-la, é fragilizá-la e, creio eu, também, mas não só, visando as próximas eleições. A gente tem visto o tempo inteiro o Bolsonaro e os bolsonaristas questionando a legitimidade do processo eleitoral no Brasil, da confiabilidade das urnas, da isenção dos juízes que compõem o Tribunal Superior Eleitoral. Então, ao fragilizar um órgão da justiça, ele está tentando, na realidade, fragilizar o todo da justiça e, particularmente, aí a justiça eleitoral. Porque aí, se houver uma decisão contrária aos seus interesses, aos seus desejos nas eleições desse ano, ele vai dizer, olha, foi tomada por juízes parciais, por juízes que não merecem confiança, cujas ordens não devem ser acatadas. Acho que esse é o grande problema aí. É mais um ataque que o bolsonarismo faz, sempre camuflado de ilegalidade, sempre camuflado de um respeito à Constituição, porque ele diz que está seguindo lá uma série de preceitos legais e a própria Constituição, mas que na realidade é uma forma de fragilizar o ordenamento constitucional como um todo. E eu ainda acrescentaria uma última coisa, Glauco, se me permite aqui, que é o fato de que o Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por 10 votos a 1 por conta de ter atacado a separação de poderes, de ter tentado impedir o livre funcionamento dos poderes. E agora o que, que nós vemos? Um dos poderes, no caso o executivo, por meio do seu chefe, que é o presidente da República, tomando uma decisão de anular essa sentença judicial que visava exatamente proteger o exercício dos poderes e, consequentemente, proteger a própria Constituição. É um ataque à Constituição e é nesse sentido, acho que você tem toda razão quando você fala isso, que ultrapassa o campo pura e simplesmente da política. A gente está falando do campo da fundamentação constitucional da nossa democracia. Sem dúvida, Cláudio. E a gente vê, né? As pessoas podem, olha, mas o presidente tem essa prerrogativa, pode utilizar esse instrumento para conceder graça, né? Esse perdão a uma pessoa, inclusive, é prerrogativa. Só que
Nesse caso específico, segundo a maioria dos juristas, ou quase todos que foram ouvidos a respeito, se trata de algo eivado de ilegalidades na prática, né? É um instrumento que é prerrogativa, só que está sendo usado de uma forma equivocada. E como você destacou, Cláudio, quando existe ali uma espécie de análise de mérito da decisão do Supremo por parte do presidente da República na justificativa, a questão é desmoralizar mesmo a decisão do Supremo e Bolsonaro, na prática, se torna uma espécie de guardião da Constituição, que a gente sabe que ele não é também. E que tipo de... E ele tenta, desculpa, Glauco, só dizer até uma coisa, e ele tenta fazer isso se arvorando sempre naquela condição de chefe supremo das Forças Armadas. E ele vem também com essa ideia de que as Forças Armadas é que seriam a guardiã em última instância da Constituição. A gente sabe que, enfim, tem azeitona nessa empada. O problema é muito grave, é um ataque à Constituição, insisto, camuflado de legalidade. É insidioso isso aí, é um lobo em pele de cordeiro. E esse tipo de ato, Cláudio, o que ele pode provocar em termos de efeito, não só na base mesmo do presidente Jair Bolsonaro, mas também pode causar um efeito, digamos, dominó em outras figuras políticas, porque infelizmente sabemos que muita gente tem atacado o STF, inclusive vemos aí o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que faz ataques recorrentes ao STF como instituição, inclusive, mesmo não se colocando como bolsonarista. Então isso pode acabar sendo, nesse período eleitoral, uma forma de chamar voto, né, de chamar apoio e acabar, inclusive, resultando na eleição de mais parlamentares que têm esse mesmo viés do presidente? Eu creio que sim, né? No caso do Deltan, o que a gente vê ele pode até não ser bolsonarista, a gente presumir que ele é amigo do Sérgio Moro, que se tornou inimigo do Bolsonaro depois de ser aliado, ou cúmplice, né? Que é um termo melhor no caso do bolsonarismo, do que aliado. O Deltan é também um autoritário, né? E o Bolsonaro é outro autoritário. Então, eles operam segundo uma lógica muito parecida ao pensar uma série de questões, inclusive questões relacionadas ao campo do direito, né? E o Deltan sendo aí um operador do direito, como a gente chama. Enfim, eu acho que ele pode produzir sim essa mobilização, né? E mostra o perigo que nós corremos, que é o perigo de uma instrumentalização das próprias normas jurídicas para cometer esse tipo de abuso. A gente vê aí muita gente falar, mas é uma prerrogativa constitucional do presidente da República usar desse instrumento da graça para perdoar alguém. Bem, já apontei um problema. Ele não está simplesmente perdoando alguém por uma questão humanitária. Ele está perdoando porque é amigo dele, porque defende as mesmas posições que ele. E vamos um pouquinho mais longe. Digamos que eu tenho uma carteira, e eu tenho no meu caso, tenho a carta de habilitação. Posso dirigir? Posso. Posso dirigir em cima da calçada? Não. Posso atropelar as pessoas com o meu carro dirigindo habilitado? Não posso. Né? Posso entrar na casa dos outros com o meu carro? Também não posso. Ou seja, a minha habilitação me dá o direito de dirigir, sim, mas sob certas condições, sob certas regras, não sob qualquer circunstância. Então, é isso que nós estamos vendo aí. E, claro, né, Deltan Dallagnol, como um usurpador da norma constitucional, do direito, ele é também alguém que pensa de forma parecida com Bolsonaro. E não à toa defende posições similares. E nesse episódio todo, mesmo antes dessa concessão de graça feita pelo presidente Jair Bolsonaro, tivemos aí alguns lances meio estapafúrdios no dia de ontem. Por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal vindo ao Twitter tentar justificar o voto dele. Eu fico pensando, bom, o voto é aberto, você fundamentou seu voto, inclusive com transmissão pela TV Justiça numa sessão. Aí tem que justificar de novo para o que seria a sua base, e aí a gente vê, né, essa questão da independência do judiciário, porque em tese o judiciário tem que ser, inclusive, muitas vezes contra-majoritário, decidir, né, de acordo com a Constituição, mesmo que às vezes seja contra a vontade de uma maioria ocasional. Então, André Mendonça também mostrou que a independência do judiciário hoje no Brasil, que está sob ataque, inclusive esse judiciário sob ataque, também está em risco, Cláudio. É isso mesmo. Ele tomou uma decisão em que ele tentou colocar o pé em duas canoas, né? Uma na condenação do Daniel Silveira e outra, digamos, na atenuação dos crimes, né, que o Daniel Silveira cometeu. Até aí a gente poderia dizer, bem, mas é a interpretação que o ministro, né, do Supremo, o ex-ministro da Justiça, né, do Bolsonaro, faz
da lei e da própria Constituição, enfim, das normas jurídicas de um modo geral e da sua aplicação. Beleza, é um direito que ele tem, mais que um direito, eu diria, é uma obrigação. Isso chamou muito bem a atenção, o Supremo tem esse papel contramajoritário e os juízes, de um modo geral, não só do Supremo, mas deles em particular, têm também o direito de tomar adesão de acordo com o que entendem que a lei diz, que é a sua interpretação, de acordo com a sua consciência na interpretação da própria lei. Né? E aí, se desagrada os outros, paciência. O juiz não está aí para ser simpático, o juiz não está aí para agradar ninguém, está aí para ser justo. Esse é o ponto. E ele poderia, em função disso, simplesmente nos autos do processo, no pronunciamento do seu voto, deixar claro por que ele decidiu daquele jeito. É uma prerrogativa e, mais do que isso, um dever que ele tem. Agora, quando ele vai às redes sociais tentar explicar de novo, ele não só está passando um recibo de que se importa com o clamor das ruas, para a gente lembrar de uma outra expressão que não cabe quando se fala de juiz, quando se fala de decisão judicial, ou para tentar acalmar a sua base política, o que é pior ainda, né? Porque aí é um grupo faccioso, um grupo partidário, na melhor das hipóteses, que está lá pressionando por decisões ao seu sabor, ao seu gosto. Né? Ou seja, cometeu um erro brutal aí o ministro e mostra que ele não tem a independência que precisaria ter, mesmo tomando nesse momento uma decisão que desagradou os bolsonaristas. Mas, na realidade, quando vai dar satisfação, mostra que está preocupado com essa opinião bolsonarista para as decisões que toma. E, Cláudio, em relação à concessão do perdão feita pelo presidente Jair Bolsonaro, ontem muita gente estava lembrando, né, nas redes sociais que isso, primeiro, não é comum. E nos governos Lula e Dilma tivemos aí a ação penal 470, o mensalão, que acabou derrubando algumas figuras importantes do governo Lula, e depois tivemos também a Lava Jato. Em nenhum momento houve concessão de perdão da graça, no caso, o perdão individual a qualquer um dos envolvidos, das pessoas condenadas. Inclusive, Fernando Haddad, quando foi candidato em 2018, uma pergunta recorrente feita a ele é se ele concederia a graça ao ex-presidente Lula, no caso de condenação ali, àquela altura já condenado, né, pela Lava Jato, e Haddad sempre disse que não. Inclusive, né, que o ex-presidente Lula conseguiria ali provar sua inocência dentro dos trâmites do sistema de justiça. Agora, quando a gente vê isso acontecendo, né, não só contradiz todo o discurso do presidente Jair Bolsonaro anterior, né, ele que inclusive não deu indultos coletivos, mas dá essa graça individual, mas também não coloca em questionamento o próprio papel da mídia de uma forma geral, Cláudio, que nesse momento de ataque às instituições deveria ser mais assertiva. Ontem o Jornal Nacional falou que é uma decisão polêmica de Bolsonaro, mas ouvindo juristas a gente sabe que não é exatamente polêmica, é isso. Ela está ali no limite da legalidade para dizer o mínimo, né? Não está na hora também das instituições reagirem e da mídia mesmo colocar isso nos termos corretos, né? Ou seja, Bolsonaro está atacando as instituições? Eu creio que sim, né? Na realidade, em 2018, nós já tivemos uma normalização de Bolsonaro por grande parte da imprensa, né? Pode-se dizer, talvez a maior parte da grande imprensa, que se recusava a se referir a ele como extremista, tratou a ele como um candidato normal, né? Como se fosse um candidato comum, como qualquer outro, que você vai discutir se o plano de governo dele é melhor ou pior, e sem tratá-lo como que ele é, um extremista, né? Um fascista. É isso que é Bolsonaro. Né? Então, ele não pode ser tratado como normal, não sendo normal. E essa decisão, mais uma vez, não é normal. E aí, portanto, ela não é simplesmente polêmica. Polêmica é muitas vezes uma posição que desagrada muita gente, que inova, mas que ainda assim está dentro do que é aceitável do ponto de vista do que é correto. Agora, isso aí não é polêmico, isso aí é ilegal. E mais do que ilegal, isso é antidemocrático. Essa separação que nós fazemos aí entre como se comportaram tanto o ex-presidente Lula como o ex-presidente Dilma em relação à possibilidade de conceder os perdões, né, a seus correligionários, ou mesmo o Haddad, quando questionado sobre isso. E o que fez o Bolsonaro é a separação entre quem é democrata e quem é autoritário, quem se conduz de acordo com os princípios da democracia e quem não se conduz. Eu comecei hoje aqui até apontando o seguinte, que o problema do que o Bolsonaro fez foi, entre outras coisas, ter questionado o próprio fundamento da decisão judicial, ou seja, ele, quando defende que a liberdade de expressão é que precisa ser preservada,
ao perdoar o Daniel Silveira, o que ele está fazendo é dizer: o Supremo não entende direito que é liberdade de expressão, quem entende sou eu, portanto, vou reverter essa decisão. Ele não está perdoando um doente, um velhinho, alguém que já cumpriu uma longa pena e que já não tem mais muito sentido que continue preso. Não é nada disso que ele fez. O que ele fez foi tentar salvar a pele de um correligionário a partir de uma violação do direito mais do que do direito, da prerrogativa que tem o Supremo Tribunal Federal de fazer a interpretação da lei em última instância. Foi isso que ele fez. Nenhum desses outros se arriscou a fazer isso. O não perdoar Lula naquele momento não se tratava de não reconhecer que havia ali uma decisão judicial injusta. Não era disso que se tratava. O que se tratava ainda que injusta, ela foi tomada pelo ente estatal, que é aquele ao qual cabe decidir sobre o fundamento das decisões judiciais, que são os órgãos da justiça, os órgãos do poder judiciário, né? E o Bolsonaro faz agora exatamente o contrário. Então, inclusive nesse contraste, a gente vê o exagero, o excesso de poder que é exercido nesse caso, o abuso do poder presidencial na concessão da graça. Inclusive, né, essa questão tem um limite bastante evidente que ficou ali marcado justamente nessa decisão do Supremo, que é entre a liberdade de expressão e a prática de crime, né? Porque a liberdade de expressão Claro. não é um conceito absoluto. E quando a gente vê, por exemplo, pessoas, né, tem até aquele dito que decisão judicial não se questiona, se cumpre, mas a gente questiona e pode debater sim decisões judiciais dentro dos Claro. limites da civilidade. O que não pode é atacar a instituição, fazer ameaças, inclusive à integridade física de integrantes do Supremo ou de outros poderes, ou de nenhum poder, na verdade, né? Porque ameaça é crime. Então esse limite foi bem delimitado, Cláudio, mas também aí a gente vê outro aspecto, porque boa parte das coisas que Daniel Silveira fez, Bolsonaro fez também, né? E o filho dele, inclusive Eduardo, que disse ali que para fechar o Supremo precisava de né, só de um soldado ali, um cabo e um soldado, também fez. Então a gente vê aí um outro aspecto que talvez seja um legado muito ruim de Bolsonaro, não só com os dois ministros no STF, mas também com o Procurador-Geral da República, que simplesmente se cala e se omite diante das mesmas barbaridades cometidas por Daniel Silveira, que também foram cometidas por Jair Bolsonaro, Cláudio. É isso mesmo, né? Aí você chama atenção para um outro dado fundamental, que é: liberdade de expressão não é liberdade de cometer crime. E se comete crime pelas palavras, né? Quando se calunia alguém, isso é um crime. Isso não é uma opinião, pura e simplesmente, não é? E, portanto, não há delito de opinião. Eu não estou opinando, o Glauco é assassino. Isso não é uma opinião, isso é uma acusação grave. É dizer que alguém é um criminoso, é uma calúnia. Isso, portanto, é crime também. Quando o Daniel Silveira diz que quer a cabeça do juiz do Supremo dentro de um balde, né, o que ele está falando é que ele quer que eles sejam mortos. Né? Ele está insulando, inclusive, os seus seguidores a cometerem violências contra ministro do Supremo. Quando ele diz que o Supremo vai acabar, o que ele está dizendo é: devemos fechar o Supremo. É isso que ele está falando. Então não é opinião assim, não é opinar sobre a qualidade das decisões dos juízes, se eles são bons ou maus juízes, se eles decidem correto ou incorretamente. Não é nada disso. É, na realidade, afirmar que aquele órgão precisa ser fechado, e isso é uma violação brutal de qualquer Estado democrático de direito, você fechar a Suprema Corte. E é também uma incitação à violência contra as pessoas dos juízes, que além de ser um ataque ao sistema de justiça, é uma violência contra pessoas, sejam elas quem forem. Então, na realidade, ele cometeu crimes graves e a gente sabe que esses crimes são cometidos diuturnamente pelo presidente e pela sua cria. Né? Todos eles foram ensinados a serem criminosos pelo presidente da República. E não é só rachadinha. Né? Rachadinha é até o de menos aí. É esse ataque continuado à democracia, aos direitos humanos, à dignidade das pessoas, né? Como, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro fez recentemente ao ironizar a tortura a que a jornalista Miriam Leitão foi submetida, né? Falando que teve pena da cobra, que foi colocada junto com ela numa cela, né? Quando ela foi torturada durante a ditadura militar. Isso tudo são crimes, né? Porque ultrapassa muito o mero direito de liberdade de expressão. E eu acho que, consequentemente, precisariam ser punidos dessa forma. Mas a gente está hoje sob a égide de um governo criminoso. Né? É um governo que comete crimes o tempo todo, desde os crimes de corrupção até os crimes contra a humanidade e os crimes
contra a ordem política democrática brasileira. Então, a gente é governado por criminosos, não há muito como esperar nada diferente. E o Aras é alguém que é conivente com essa prática, porque ele se omite na sua função de Procurador-Geral da República em tomar essas decisões. É por isso que o professor Conrado Ubner Mendes falou que ele é a antessala do Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Mas é óbvio, se ele não toma as decisões contra o presidente no cometimento de crimes contra a humanidade, onde que o presidente vai ser julgado? No Tribunal Penal Internacional. Então o Aras é mais um cúmplice do presidente no cometimento desses crimes ao deixar de cumprir a sua atribuição formal, a sua atribuição legal, que é a de zelar pela ordem jurídica brasileira, de ser o Procurador-Geral da República de fato. Hoje ele é o preposto geral da República, não é o procurador. E, Cláudio, quando acontecem esses momentos em que as instituições são atacadas, a gente olha para o lado para ver como é que as pessoas, as personalidades, as figuras, principalmente do mundo político, reagem. E ontem me chamou a atenção uma postagem do ex-governador de São Paulo e ainda presidenciável, João Dória, que disse o seguinte: eleito presidente, não haverá indulto a condenados pela justiça. Também vou acabar com a saidinha de presos. A sociedade não aguenta mais a impunidade. Quer dizer, é uma espécie de populismo penal, né? Ele está fazendo populismo, inclusive, com uma política criminal que não tem nada a ver com o que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o que me impressiona também é que esse discurso é exatamente igual o de Jair Bolsonaro em 2018 e que ele sustenta até hoje, né? Então, o governo de Jair Bolsonaro também, no fim das contas, não fez cair a máscara de uma direita dita civilizada, dita liberal, mas que na prática, na essência, é igualzinha ou no mínimo muito parecida com o que representa a extrema-direita bolsonarista? Eu creio que sim, né? Ninguém vira Bolsodória à toa, né? Não é uma mutação genética como as do vírus, né? Alguém só vira Bolsodória por deliberação, porque pensou em fazer isso, decidiu, mandou fazer a camisa, mandou fazer adesivo Bolsodória e usou por aí. E depois, né, se desentendeu lá com o presidente, que começaram a virar rivais e foi para outro lado por conta dos seus próprios interesses, que, aliás, sequer são interesses do seu partido, né? O Dória é aquele sujeito do partido do eu sozinho, né? Eu primeiro, né? É assim que ele funciona, é por isso que a sua candidatura vai ser, na melhor das hipóteses, cristianizada pelo PSDB. Eu acho que, inclusive, ela não vai nem existir, ela vai ser, na realidade, morto na convenção partidária do ponto de vista eleitoral. Mas, enfim, o Dória mostra aí como funciona essa direita autoritária brasileira. Né? Opera com essa ideia de que bandido bom é bandido morto, de que não tem que respeitar direitos humanos, não tem que respeitar nada. O que é até curioso, né? Contradiz uma coisa que até foi uma iniciativa positiva tomada durante o governo Dória, que foi aquele de colocar as câmeras nos uniformes dos policiais militares. Né? E a gente viu que a letalidade diminuiu brutalmente, né? Com a colocação das câmeras. Né? Antigamente a gente via o quê? Os PMs matando as pessoas, né, a rodo, e dizendo, não, é que o cara reagiu, né, atirou na polícia. Gozado, né? É só ter uma câmera que os indivíduos param de reagir e aí não morrem. Né? Essa foi uma iniciativa positiva, a gente tem que reconhecer isso, que foi tomada durante o governo Dória, e agora ele vem com o discurso contrário ao que ele próprio fez. Na realidade, é só uma tentativa marqueteira, mais uma, né? Porque essa é a verdadeira essência do Dória, né? É um marqueteiro da direita autoritária e de autopromoção. É isso que ele está tentando fazer para, enfim, resolver um problema que a gente sabe que já é insolúvel, que é o naufrágio trágico, completo da sua candidatura presidencial. Cláudio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. A gente sempre lembra para quem acompanha o nosso programa que o Cláudio Couto tem um canal que é essencial se você se interessa por política e por democracia, tem que acessar o Fora da Política Não Há Salvação. E quem é o próximo convidado, Cláudio? Oi, o próximo convidado, meu cachorro fica bravo aqui, fala muito do Bolsonaro, ele fica nervoso, né? É um Miguel Lago. Né? É justo a braveza do cachorro. É justo, não pode aceitar certas coisas. O Miguel Lago, ele escreveu junto com a Heloísa Stalin e o Newton Minhoto um livro que se chama Linguagem da Destruição, né? E que fala da situação da democracia atacada hoje no Brasil, sobre um ataque destrutivo hoje no Brasil, justamente por conta do bolsonarismo. Não deu para a Heloísa e o Newton Minhoto participarem do programa, mas o Miguel participou, tratou muito do que é abordado no livro. Enfim, vai amanhã cedinho, sábado, meia-noite, entra no ar e fica lá depois, tanto no podcast como no canal, para quem quiser acompanhar. Convido aí todo mundo que acompanha a Rádio Brasil Atual para que também dê uma olhada lá no canal.
Fica a dica. Muito obrigado, Cláudio. Até a próxima. Obrigado, um abraço, Glauco, um abraço para todo mundo que nos ouve. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.